Olá, galerinha, bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, sejam bem-vindos ao nosso Psicast, um pouco da psicologia do esporte para você. Pronto, nós iremos abordar aqui hoje algumas questões da psicologia do esporte dentro das comunidades periféricas. E eu já adianto que hoje nós trouxemos alguns convidados para lá de especiais, hein? Para começo de conversa, vamos nos apresentar, até porque eu acredito que aí do outro lado ninguém tem bola de cristal, não é mesmo? Brincadeiras à parte, eu sou Deise Daiane. Eu sou o Léo e nós somos estudantes de psicologia da rede FTC. Nós estamos aqui hoje com um convidado para lá de especial. Nós conseguimos trazer aqui para dar uma palhinha com a gente Rafael, o psicólogo esportivo do Bahia. Só que eu vou deixar essa apresentação para ele. Olá, então, muito obrigado pelo convite, tá? Prazer estar falando com vocês, certo? Então, como você falou, eu sou Rafael Ramos, sou psicólogo do esporte, sou especialista em psicologia do esporte pelo Conselho Federal de Psicologia, sou analista do comportamento, como foi dito também, tá? Sou pós-graduado pela Unijorge e atualmente trabalho no Bahia há 4 anos. Interessante, é bom saber então que você é da análise do comportamento, né? Que a gente vai direcionar algumas perguntas então, já mais por esse viés. E também como você trouxe, que você trabalha no Bahia há 4 anos, então é uma bagagem de experiências muito interessante para ser compartilhada aqui conosco. Bom, sem mais delongas, vamos partir para a primeira pergunta, né? Rafael, vamos lá. Eu vou começar te perguntando a respeito dos jogadores dentro do campo com o qual você trabalha. O comportamento operante trazido por Skinner, ele traz uma ideia que o reforço tende a controlar de certa forma a maneira com que o indivíduo age. Conforme ele é reforçado, ele tende a repetir tal comportamento, que continue recebendo tal prêmio ou tal recompensa, vamos dizer assim. Você pode me responder se isso de fato acontece no time? Por exemplo, ao jogarem em competições, você consegue perceber se, ao ganharem, eles buscam repetir esse mesmo esquema de jogo no qual foram campeões? Porque, se repetir, talvez eles continuem ganhando. E, na sua opinião, isso serve como motivação? Levando em consideração a sua primeira pergunta, a questão do reforço, em termos de jogo, é meio complicado falar isso a você, no sentido de repetir comportamentos de acordo com um comportamento que foi realizado quando foi campeão. Essa questão de reforço está muito atrelado a... Na verdade, vamos fazer uma análise de acordo com o que o professor pediu, né? Então, é treinado semanalmente um determinado tipo de comportamento do atleta, taticamente e tecnicamente, e é esperado que ele repita isso durante o jogo. E eu vejo isso muito na fala do professor, na hora do professor dar um parabéns, é isso aí, um elogio, e do elogio dentro do comportamento deles, entre eles. Então, isso se repete muito de acordo também com o que é feito durante o treinamento no dia a dia. Essa questão do reforço, isso eu bato muito com a comissão técnica do falar com um determinado atleta de acordo com o que é reforçado. Tem atleta que você dá um parabéns a ele, é reforçar aí o comportamento adequado dele, que futuramente esse comportamento vai se repetir. Então, isso aí, parabéns, vamos lá. E já tem outros atletas que chamar ele de determinado nome, ou xingar ele e gritar com ele, pode ser dito como reforço também. Né, seja lá como reforço negativo ou positivo, né, mas isso é dito como reforço que aumenta a probabilidade desse comportamento voltar a acontecer, certo? Pode ser, como eu falei, ou positivo ou negativo. Positivo no sentido de que ele faz porque ele quer receber, por exemplo, esse elogio, ou negativo porque ele, por exemplo, vamos supor que ele não quer receber esse xingamento do professor. Ou até mesmo pode ser negativo no sentido, eu não quero receber o elogio do professor, então eu vou me comportar de determinada forma. Então, tudo é reforço de acordo com cada pessoa. Então, cada pessoa, ela vê o elogio de um ponto de vista diferente. Então, Rafael, indo para a segunda pergunta, o teórico Gabriel Tardi, ele defende na sua obra as leis da imitação, em que as pessoas de status inferior, elas costumam imitar as de status superior. No caso de jovens jogadores de futebol, tem sempre aquele jogador preferido, né? Como Neymar, Messi, Marta, Gabigol, e entre vários outros. Nos times sub-15 e sub-17 do Bahia, por exemplo, onde você trabalha, você consegue enxergar meninos imitando as personalidades, como a jogabilidade e atitudes desses jogadores de alto escalão? Este mecanismo, ele rende bons frutos e os leva à uniformidade? É interessante falar sobre isso, que sim, esses modelos, os caras, o Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo, eles são vistos no futebol como referência de verdade. Eu costumo brincar e dizer assim, se Neymar pintar o cabelo de rosa hoje amanhã, com certeza lá no clube vai ter 10 atletas pintando
né, cabelo igual, de forma igual. Certo? Alguns seguem um padrãozinho que você consegue olhar e dizer assim, não, a forma de andar, a forma de correr no campo, né? Essa ideia do cai-cai, que cai muito, isso fica muito evidente às vezes dentro do jogo, né? De cair, ficar muito tempo no chão. Isso, de certa forma, é reflexo de um comportamento que Neymar apresentou durante um longo período. Mas não quer dizer que necessariamente ele vai seguir, vai fechar dentro daquele padrãozinho ali, não. Tem muito comportamento, a forma de você se parar e bater uma falta, que você percebe que o Cristiano Ronaldo faz muito, eles conseguem imitar, um corte de cabelo. Mas em termos de jogo, em termos de estrutura de jogo, eu não consigo enxergar muito padrão muito igual, não. Cada um tem sua forma, eu costumo respeitar essa ideia de que cada um tem sua forma de jogar, né? Mas em termos de modelo, né, de imitação, esse processo de modelação é bem claro, é muito evidente, né? Essa ideia de cortar um cabelo igual, de usar um brinco igual, usar um perfume igual, eles têm um padrão. Eu costumo brincar e dizer assim, quer reconhecer um jogador de futebol, olha para o brinco cheio de pedrinhas brilhantes, né? E o perfume Angel. Então, assim, existe esse padrãozinho entre eles. É um padrão que todo mundo acaba seguindo e fixando, tá? Estamos voltando aqui após o nosso intervalo, né? Tocou uma musiquinha aí, espero que tenham gostado. E vamos lá. Rafael, a gente sabe que, seguindo a ótica da psicologia social, é afirmado que um grupo é uma unidade social que tem que ser formado por 2 ou mais pessoas. E essa unidade social ela tem que contar com alguns critérios, que é o que nós chamamos de FION, ou a filiação, a interação, os objetivos e as normas. Todo grupo tem que conter isso. Você sabe me dizer se isso realmente acontece dentro do time? E se existir, esses atributos ajudam de fato a manter a coesão? Cara, eu não sei te explicar referente dentro da perspectiva da psicologia social, sendo bem claro a você, tá? Essa questão do FIO, né, que como é conhecido aí, filiação, integração, objetivo e normas. Eu fico dentro do grupo, eu tento sempre identificar o que é que há de comum, né, dentro da proposta deles, né? Então, às vezes, uma categoria como, por exemplo, uma categoria sub-17, onde está misturado na categoria 16, garotos de 16, 17 anos, dentro da cabeça de muitos desses garotos, por exemplo, garoto de 16 anos, ele sabe que o ano de evidência dele não é esse, porque o ano de evidência é o 17, na cabeça deles. Na verdade, não, ele vai ter oportunidade em qualquer momento. Então, eu preciso identificar, por exemplo, que há de comum para esses caras. Então, quando um garoto de 16 anos, ele pensa que não é o ano dele, ele não está pensando no todo. Então eu tenho que tentar identificar o que é o todo para esses caras. O que é que faça com que esses caras se comportem de forma efetiva, né, de forma igual, vamos usar a palavra igual, de forma que passe a se comportar, o que é reforçador para todos. E muitas vezes a galera acha reforçador para jogador de futebol é ser campeão do Campeonato Baiano, por exemplo. E como um todo nem sempre é. Então, às vezes, eu já vi jogador dizer para mim, Rafa, eu não vou botar o pé para determinado técnico. Cara, então se o grupo como um todo ele consegue pensar dessa forma, então ele tem que ter um objetivo final que é não ser campeão, porque o técnico se comporta de forma efetiva. E tem jogadores que falam, vamos ser campeão porque a gente quer ir pro Boi Preto, por exemplo. O objetivo final dos caras não é nem ser campeão, é ir pro Boi Preto. Para isso eles precisam ser campeão. Boi Preto é a churrascaria onde é comemorado os títulos. Então, nós percebemos que em algum ponto os objetivos desses atletas acabam que diferindo. Você procura, no caso, identificar os padrões de comportamento, ou melhor, você procura identificar os objetivos em comum? Dentro dessa proposta, sim. É preciso identificar essa filiação, essa interação e os objetivos. Eu acho que o objetivo também é o que reforça, o que mantém esse comportamento desses meninos de ganhar, de se manter no jogo, né? Então, fazer com que eles pensem de forma, vamos dizer assim, não única, mas pelo menos semelhante, que eles consigam ter um objetivo final, um reforçador final, né? E o que fazer com que eles se mantenham em determinado tipo de comportamento.
Ou seja, quanto mais parecidos os objetivos, melhor para o desempenho do grupo, não é isso? Então, Rafael, vamos, né, para a nossa última pergunta e um pouco sobre a respeito da coesão social e da coesão de tarefas. Sabemos que um grupo ele tem coesão social quando os integrantes permanecem nele por admirarem uns aos outros e desejam interagir. O oposto da coesão de tarefas, que acontece quando os integrantes eles permanecem no grupo, principalmente porque estão muito envolvidos em uma atividade em grupo. Quando o esporte ele entra na periferia, é feita uma espécie de recrutamento entre esses jovens que são recrutados. Há jovens que se conhecem e outros que acabam sendo estranhos, ou até que se conhecem ao começarem a trabalhar juntos. Rafael, você acha que o fato de se admirarem ou ter uma certa amizade entre si ajuda na realização dos objetivos? Como isso acontece no funcionamento de um time? Então, como eu te respondi na questão anterior, é interessante que essa ideia de tarefa, né, de coesão por conta da tarefa, é algo que a gente tem que estar sempre atento lá na categoria, nas categorias, porque a gente precisa saber por que eu estou fazendo aquilo, para que eu estou fazendo aquilo. Essa coesão por conta do lado social, eu costumo entender ela em grupos, né? Porque assim, a gente está tem diversas regiões do país, a gente tem diversos garotos do estado da Bahia, diversas cidades do estado da Bahia, tem garotos de São Paulo, de outros estados, do Rio de Janeiro, Maranhão e assim por diante. Tem garotos do Brasil todo. E eles vão se encaixando em determinados grupos, eles vão se filiando em grupos menores, né? É uma categoria, por exemplo, vamos supor a 15, ele pode ter tem 5 grupos ali diferentes, 4 grupos diferentes, um que gosta de pagode, outro gosta de reggae, outro gosta de por diferente proposta, diferente por questão de estar dividindo o mesmo quarto e pensar de forma igual. Então, assim, são situações que a gente está atento o tempo todo para que isso não venha atrapalhar no lado da tarefa. Né? Essa relação do social e da tarefa, a gente tem que estar atento nessa relação, porque essa dicotomia existe, essa divisão existe. É bem clara para a gente, é bem clara para mim eu perceber, eu entender que aquilo ali existe e de que forma isso pode atrapalhar no rendimento dos atletas. Porque a coesão social e a coesão por tarefa, ela existe, é clara, mas a social não pode atrapalhar a tarefa. Ok? Porque, infelizmente, a gente está falando de esporte de alto rendimento, onde o objetivo final é dar resultado. Então, a coesão por tarefa, no momento, no sentido de trabalho, no sentido de execução, ela no momento é mais importante na execução do trabalho. Entenda o que eu estou falando. Na execução do trabalho, dentro do jogo, isso é importante. Mas a gente tem que compreender também que essa coesão social é de grande importância como um grupo. Como um todo dentro da instituição Esporte Clube Bahia, onde esses meninos vivem, né? Então a gente precisa entender também dessa forma. Mas na execução do dia a dia, a execução da tarefa, ela é interessante. Bom, é interessante, né, que a gente vê que aos 4 anos que você trabalhou no Bahia, você ainda trabalha, você traz uma grande bagagem, né? E Deise até comentou, né, que seria a última pergunta, mas eu encontrei uma outra pergunta aqui, então a gente vai fazer de surpresa. Essa aqui vai ser sua área específica, né, análise do comportamento. Como é que funciona dentro de campo esse controle de estímulos e os condicionamentos? Porque a gente fica em dúvida sobre quais são as técnicas que você costuma usar para obter o resultado que você deseja. Dentro do campo de futebol isso é muito complicado. Você não tem controle, você não tem um ambiente controlado, né? Você não tem um ambiente para controlar todas as variáveis que vai interferir no comportamento do atleta. Então você pode treinar um atleta ali dentro de campo, uma garota de base, por exemplo. Você treina ele o tempo todo, você leva ele para jogo, ele está extremamente... tem todos os controles do seu nível de ansiedade, de estresse. Só que ao mesmo tempo você nunca expôs ele a uma fonte nova com 30 mil pessoas, 20 mil pessoas. Um garoto de base que ele só tem no máximo 500 pessoas, vamos dizer assim, no estádio. E olha lá, de repente você pega esse menino que supostamente tem todo o controle de ansiedade e assim por diante, do estresse, por exemplo, e joga ele numa fonte nova para fazer o primeiro jogo dele. Meio complicado, né? Então assim, não é um ambiente extremamente controlado. Então você vai tentar amenizar o máximo possível disso aí. Por exemplo, dentro da ansiedade, por exemplo, a gente está fazendo um pouco criando uma proposta de realidade virtual, onde a gente vai fazer um processo de modelagem, onde a gente vai quebrar os estímulos de estar exposto a um ambiente ansiogênico, como a fonte nova, por exemplo. Para muitos atletas é ansiogênico estar dentro de uma fonte nova lotada.
e quebrar esse processo. Por exemplo, a gente mostra fotos da fonte nova lotada, conversa com o menino sobre isso, o que ele sente, assim por diante. Depois a gente mostra um vídeo, depois a gente mostra um vídeo com um áudio, né, da torcida gritando, depois um vídeo, e vai quebrando esse processo até chegar ao estímulo maior, que é estar exposto lá. Como a gente faz isso? A gente está tentando criar um programa de realidade virtual, onde a gente está pegando aquele óculos VR, né, muito simples, e expondo ao menino ao processo do óculos VR. Dentro da fonte nova lotada, você faz uma filmagem com óculos VR, onde o menino tem uma filmagem 3D, ele vai ter acesso todo ao ambiente da fonte nova através de uma realidade virtual. Sim, agora que você traz isso, fica aquela questão. Isso funciona com todo atleta? E você considera essa técnica muito eficaz? Não existe técnica específica, faça isso que vai dar certo. Eu costumo dizer que a gente precisa analisar quais são as variáveis que podem estar interferindo no rendimento do atleta, para que a gente faça um planejamento e faça uma intervenção voltada para aquele tipo de situação. Tá? E deixando claro também que o ambiente do futebol ele não é um ambiente extremamente controlado, você não tem controle sobre todo o processo. Então, o máximo que você puder conseguir amenizar todas as variáveis, a gente tenta, né? Então, galerinha, infelizmente chegamos ao fim do nosso podcast. E, Rafael, a você eu só tenho a agradecer. Foi uma enorme contribuição pra gente, tanto pra quem tá aqui com você, tendo esse contato, tanto pra quem tá escutando. Foi uma colaboração maravilhosa que você trouxe aqui. De verdade, espero ter contribuído, tá? Se qualquer dúvida que surgir, pode solicitar. Eu fico muito agradecido e fico à disposição de vocês, tá bom? Obrigado a todos e a todas que nos escutaram. Obrigada pela atenção e em seguida o nosso segundo podcast. Então, fique conosco, falando um pouco sobre a psicologia do esporte nas comunidades periféricas. Tchau, tchau. Valeu!